enfim, vamos para a primeira pauta. Vamos. Fala do Gilmarzinho. Puta, vou ter que falar do Gilmar. Eu tenho uma opinião sobre o Gilmar Mendes. Essa opinião não é a que vocês gostariam que eu tivesse, tá? Gilmar Mendes recorre à série de entrevistas para rebater críticas e defender o STF. O ministro afirma que o escândalo do Banco Master tem endereço na Faria Lima, não em Brasília. Decano critica piadas com coisa séria e cita boneco de rema como homossexual. Eu vou ter que dar o braço a torcer em uma coisa, tá? O Gilmar Mendes, ele é excelente em ofensas. Eu vi o Gilmar Mendes falando mal do Zema, eu me senti assistindo televisão nos anos 80, sabe? No Roda Viva, né? Políticos se xingando e tal. Cara, o Gilmar, ele é muito bom em ofender as pessoas. Parabéns, ministro Gilmar Mendes, parabéns. Eu vou ter que dar o braço a torcer sobre isso. Mas sim, né? Eu não sei se a gente pode, ou se você separou alguma dessas entrevistas, mano. Eu tenho. Tem alguma na pauta aí pra gente assistir? Tem uma no X. Vamos ver. Vamos ver primeiro, que ela vai exemplificar melhor do que qualquer outra coisa. Vou aumentar a minha velocidade. Mas assim, né? Gilmar está sendo camisa 10 da campanha Natimorta de Romeu Zema. Era uma campanha Natimorta até o Gilmar Mendes chegar. Eita, Laia, hein? Vou te falar. Esse foi o entendimento, Manuela, de que, de fato, todos nós gostamos, rimos, achamos engraçado. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Ainda, né, falando sobre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele continua fazendo sátiras. Sim. Completamente piroca das ideias, tá? Completamente piroca das ideias. Maluca. Lubi. Ele faz ele fez uma série de entrevistas, assim, era... Cara, uma melhor que a outra. Infelizmente, eu tenho até baixado aqui no meu computador a do Jornal da Record. Não, acho que a gente pode até pôr um trecho. Mas, cara, ele não tem a menor noção de realidade. Não tem a menor noção de realidade. Cara, as defesas, o trecho que ele fala, se você puder pesquisar enquanto eu falo, mano, que ele fala sobre o inquérito das fake news, lá na entrevista do Jornal da Record, ela é nojenta. Cara, é absurdo a falta de noção de realidade que essa galera do judiciário, principalmente do STF, tem. E assim, como esses caras, eles pouco eram confrontados antes e num passado recente eles nunca eram confrontados, eles, quando são confrontados, por exemplo, por jornalistas e tal, eles não sabem muito bem como agir, sabe? Então eles ficam falando umas besteiras, umas asneiras. Você achou aí, mano? Não sei se... Eu procuro aqui rapidão. Tem problema. Ó, tá na mão aqui já. Eu queria, parabenizar os caras do Space de verdade. Eles povoam o Twitter de uma forma que, assim, quando você pesquisa alguma coisa, sempre eles são o primeiro a aparecer. Aí a turma dos novinhos do Nicolas Ferreira estão de parabéns, tá? Tá na tela.
Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 No Jornal da Globo, na verdade, tá? anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa na... Peraí, deixa eu mudar aqui a reprodução. Quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia-crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. Ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas, não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Cara, olha a resposta, ele vai acabar quando terminar. Então é um negócio extremamente autoritário, no sentido de que não são vocês, meros jornalistas, meros pagadores de impostos, que vão definir quando a gente vai parar de fazer abuso de autoridade com um inquérito ilegal. Não são vocês, é a gente, porque nós somos os enviados de Deus. Nós somos e nós estamos acima do bem e do mal. É apenas nós que podemos definir isso, né? Cara, velho, isso aqui... Cara, eu fico muito feliz que o Luiz França não está nessa live de hoje. Muito feliz porque o Luiz França não está na live de hoje. Porque eu tenho certeza que o Luiz França, ele dedicaria alguns comentários que prejudicariam o bom andamento dessa live, tá? Mas assim, eu vejo essas coisas do Gilmar Mendes falando, eu fico imaginando, eu fico lembrando de fatos históricos e tal, né? O pessoal do STF tem que tomar cuidado. Essa corda tá muito esticada já, rapaziada. E assim, quando a gente pega para lembrar na história, fatos históricos, quando uma determinada elite, seja elite financeira, seja uma elite monarca, estica muita corda, ela estoura. E quando ela estoura, não costuma acontecer cenas muito bonitas, né? Vamos lembrar de alguns casos ali que aconteceram com os nossos amigos franceses, né, e tal. Vocês que são todos iluministas, né, neoconstitucionalistas e tal, cara, olha que quando essa corda estourar, eu não tô falando que eu vou fazer, nem que a gente vai fazer nada, tá? É só uma análise aqui da gente relembrar o passado. Inacreditável. Vamos ler a matéria lá agora. Bom dia, Nathalie. Vamos lá. Eu vi que tem a galera discutindo aqui no chat, depois eu vou responder essa questão da Glenda aí, tá? Depois eu vou responder essa questão da Glenda aí, né? Vocês precisam tomar um choque de realidade, rapaziada. O ministro Gilmar Mendes, do STF, recorreu a uma série de entrevistas à imprensa e a comentários públicos para rebater as críticas à corte e defender as suas posições. No intervalo de menos de uma semana, o decano do tribunal falou com ao menos 6 veículos de comunicação, 3 deles no intervalo de menos de 24 horas. Gilmar respondeu às questões da crise de imagem da corte quanto ao caso do Banco Master. Nesse ponto, afirmou que o envolvimento do Supremo é marginal. Marginal é uma palavra boa para definir, Gilmar, mas não que seja um envolvimento marginal. Eu acho que é em outro contexto da palavra. E que o endereço central do escândalo não é a Praça dos Três Poderes, mas sim a Faria Lima, em referência ao centro financeiro do país em São Paulo. Nas declarações,
O ministro apontou que o que afirma ser uma contradição nas críticas, como o fato de acusações de interferências indevidas nos demais poderes acontecerem ao mesmo tempo em que há cobranças para que o STF atue em determinados temas. É que assim, há cobranças para que o STF atue em determinados temas, justamente porque o STF atua em muitos temas, né? E porque o STF se permitiu atuar politicamente em determinados temas. Sempre, por exemplo, que um partido pequeno provoca o STF, né? A Rede de Sustentabilidade provoca o STF para que tome uma decisão lá de constitucionalidade, porque eles perderam algum tipo de votação dentro da Câmara Federal. O STF sempre está, há alguns anos, se permitindo legislar sobre isso. Então, o problema de que vocês são provocados em temas políticos é que vocês se permitiram ser provocados em temas políticos e não ficarem somente dentro das suas funções de judiciário. Nas entrevistas, Gilmar defende a manutenção do inquérito das fake news, que já completou 7 anos. Também buscou justificar sua decisão de enviar ao relator Alexandre de Moraes uma notícia-crime contra o governador de Minas, Romeu Zema, conforme revelou o colunista Mônica Bergamo e a sua representação à PGR. Contra o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, após a proposta do indiciamento de integrantes do Supremo. Inclusive, tem uma notícia que não sei se está na pauta, mas que se refere também a Gilmar Mendes e Alessandro Vieira novamente, né? Novamente, depois a gente coloca. Nos últimos dias, Gilmar deu uma entrevista ao Jornal o Globo, ao Jornal da Record, Portal Metrópolis, a Band, o Correio Brasiliense e ao veículo português Expresso. Fez ainda comentários no plenário da sessão da quarta-feira no STF. Aí tem uma aspas dele. Há uma maldade em tentar transferir o caso Banco Master para a Praça dos Três Poderes. Nossa, e realmente, que maldade, né? Nossa, é uma maldade tentar relacionar o Toffoli, só porque o Toffoli tem um resort, né? A família do Toffoli tem um resort, e esse resort tem como sócios ocultos, né? Pessoas ligadas a JBS, Friboi, aos irmãos Joesley e Wesley Batista, tem ligação com o banqueiro Daniel Alvorcado. É de uma canalice sem tamanho vocês tentarem ligar isso ao STF, hein? Ai, 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 imprensa! Ai, 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 imprensa! Como vocês ousam fazer uma ligação ao STF só porque a mulher de um dos nossos ministros fez um contrato de 129 milhões com um banco, né? Com um banco que é investigado, que é um banco que quase quebrou o sistema financeiro brasileiro, né? Um banco que fez um rombo de quase 40% no fundo garantidor, né? Que absurdo, que absurdo vocês fazerem uma ligação do STF com esse escândalo só porque tem mensagens de um dos ministros do Supremo falando com o banqueiro no dia da prisão dele, e mensagens desse banqueiro na conversa com o ministro falando sobre resolver o problema ou ver o que está acontecendo aí, se já conseguiu verificar o que aconteceu. Que absurdo falar esse tipo de coisa, não é mesmo? Vocês da imprensa, vocês são antidemocráticos. E é por isso que todos vocês têm que entrar no inquérito das fake news. Porque vocês estão atacando as instituições brasileiras. Vocês estão atacando o Supremo Tribunal Federal. Estão atacando o Judiciário. Ai, 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 ai. Há uma maldade... Não, volta lá só para eu terminar de ler as aspas. Há uma maldade em transferir o caso Master na Praça dos Três Poderes. Eu acho que o Master continua residindo na Faria Lima. São bancos, não só o Master, mas bancos outros que venderam os créditos do Master e que emprestam credibilidade e que tem que explicar. Isso daqui o Gilmar tá certo, tá? Isso aqui o Gilmar tá certo. Tem muito banco que vendeu a sua credibilidade para vender ativo do Master. NetXP Investimentos. Muito bancão grande. Mas agora, Gilmar, não adianta você transferir a sua responsabilidade. O STF e ministro do STF têm, sim, muito a explicar sobre as ligações com o Daniel Alvorcado e com o Banco Master. Tem muito a explicar. E essas explicações não estão vindo a público. Toda vez que o ministro vem a público explicar, a situação ela só piora. Você fez 6 entrevistas e vocês estão muito mais enlameados em merda do que estavam antes. As suas entrevistas, as entrevistas de todos os ministros, elas servem muito mais para manchar a dita boa imagem do STF, a imagem que vocês querem manter, do que qualquer outra coisa.
Quem está piorando cada vez mais a imagem do Supremo Tribunal Federal são os senhores. São os senhores. Toda vez que vocês vêm a público defender, fazer algum tipo de defesa institucional. Todo o sistema, não só aqui ou acolá, o ministro usou o avião, fez isso ou aquilo. Vamos investigar, vamos examinar, mas é preciso investigar o sistema como um todo. Ou seja, ele está querendo dizer assim, vocês estão focando no STF, estão focando nos ministros, mas não estão investigando o sistema como um todo. Então, se vocês não estão investigando o sistema como um todo, vocês não devem investigar ninguém. Eu gosto muito dessa lógica. Gosto muito dessa lógica. Nos bastidores, Gilmar integra uma ala do tribunal que gostaria de ver uma postura mais firme de Fachin na defesa do Supremo e de seus integrantes. Nessa quinta entrevista ao Metrópole, Gilmar comparou as críticas feitas à corte por Zema a retratar o ex-governador de Minas Gerais como homossexual. Isso aqui o pessoal da Folha deu uma... Folha? Deu uma valorizada, né? Sofreu toque no futebol ali, que quando você sofre toque, se dá uma jogada. O Gilmar, eu entendi o que o Gilmar quis falar. Olha só, defender. Olha, Gilmar, se forem por acaso me prender por qualquer opinião dita nessa live, lembre-se que eu te defendi nesse ponto do homossexual, tá? Lembre-se que Zema publicou um vídeo no mês passado satirizando Gilmar e Dias Toffoli. Nas imagens, o fantoche Toffoli pede ao Gilmar que suspenda as quebras de sigilo determinadas na CPI do crime organizado. O boneco do magistrado, então, anula a decisão. Em troca, ele só pede uma cortesia lá no resort que tá pago. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana, referindo-se ao Taiá, que tinha participação de Toffoli e foi comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro do Banco Master. Se começar a ler isso aqui, as aspas dele, tá? Em resposta, Zema disse em publicação no X que só ofende quando tem fundo de verdade. E outra aspas, pode fazer o que quiser, minha consciência está tranquila. Escreveu após o deputado federal Nicolas Ferreira questionar se a fala de Gilmar não teria sido homofóbica. Isso! A hipocrisia do Supremo, até para criticar, esses caras são retardados. Tipo assim, eles pegaram a fala do Gilmar Mendes, ela é complicada e assim, problemática em tantos pontos. Aí esse bando de retardado pegou, falando homossexual, ó hipocrisia! O ex-governador mineiro também reagiu com um emoji a risada em uma imagem gerada por IA, que mostra um boneco dele segurando uma bandeira da comunidade LGBTQIA+, PWZY, KW, hashtag bolinha, cima bola. E uma placa onde está escrito Zema com orgulho. Quanto à disputa com Zema, Gilmar afirmou que o político somente conseguiu governar o Estado depois de decisões do STF pela suspensão do pagamento de dívida com a União por 22 meses. Questionando se pedir a inclusão de Zema no inquérito das fake news não acirra mais os ânimos, Gilmar negou e afirmou que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade. Não, Gilmar! Eu concordo com essa frase, tá? Eu só não acho que vocês, do Supremo, estão tomando as responsabilidades por aquilo que vocês fazem. E por aquilo que vocês falam, principalmente. Não, aliás, principalmente pelo que vocês fazem. Mas pelo que vocês falam também não. Tá ruim. Volta pra... Opa! Aí, tá ótimo. Até me perdi aqui. Quanto a disputa, está questionado se pedir... todos nós estamos... não podemos fazer esse tipo de brincadeira. O ministro afirmou que o STF é elogiado internacionalmente por sua atuação na defesa democrática e que eventual autocrítica deve ser feita internamente, em processo interno e constante de autorreflexão. Ou seja, como eles são seres iluminados, eles não devem receber nenhum tipo de crítica externa. Toda crítica que for feita, ela deve ser feita de forma interna, ou seja, uma autorreflexão dos seres iluminados
Deus por algo divino, né? Porque eles são representantes de algo divino na Terra. Não vou falar de Deus, porque ali, se for falar de religião também, vai complicar. O ministro, no plenário da corte, Gilmar criticou os editoriais da Folha, dizendo que, de um lado, a cobrança do jornal sobre as exorbitantes do STF, e de outro, falta uma atuação em alguns temas. O ministro disse que pouca gente vai poder colocar na biografia o fato de vários editoriais da imprensa terem sido dedicados a ele. E é isso. A autofagia de Gilmar Mendes, né? Jesus amado. Eu acho que eu consegui falar do tema de forma tranquila, né, rapaziada? Sem